Hannah Arendt é uma das pensadoras mais importantes do século XX. Filósofa alemã, nasceu em 1906 e faleceu em 1975. Por ser judia, Hannah Arendt teve que fugir da Alemanha e se refugiar em Nova York, nos Estados Unidos. A sua contribuição é tão importante que seria simplesmente impossível compreender o século passado sem passar pela leitura das obras de Hannah Arendt. Sobretudo duas delas que estarão em pauta aqui neste vídeo: A Origem do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém. Hannah Arendt, como poucos pensadores, conseguiu fazer uma leitura do seu tempo e um diagnóstico. No diagnóstico de Hannah Arendt está a ideia de que a sociedade ocidental atravessa no século XX uma profunda crise, uma crise de fundamentos. Veja, segundo a pensadora, há três grandes pilares que desde sempre, desde muito tempo, servem de sustento, de suporte para a vida na sociedade ocidental. Esses três pilares, no início do século XX, começam a se fragmentar, começam a entrar em ruínas. Esses pilares são a tradição religiosa, a tradição filosófica e a tradição política. Notem que interessante, três pilares, três colunas estão ruindo e a sociedade ocidental como um todo está agora se fragmentando porque não tem mais esses suportes. O que aconteceu com a tradição religiosa, de modo especial a tradição cristã, o cristianismo católico? Veja que já no final do século XIX, a igreja cristã ela é confrontada pelo paradoxo da modernidade. As grandes revoluções burguesas, o positivismo, revolução científica, todas essas novidades colocam a religião em uma situação muito delicada. E numa atitude de autopreservação, a igreja então decide fechar-se em si mesma para tentar sobreviver a esse momento difícil. Esse fechamento vai perdurar durante boa parte da primeira metade do século XX, voltando a igreja a dialogar com a sociedade de forma mais plena apenas a partir da década de 60 do século passado, quando a igreja, o Papa convoca um concílio, o Concílio Vaticano II, quando a igreja decide abrir as portas e as janelas e voltar a dialogar com a humanidade. Então observe, o primeiro grande pilar, que é a tradição religiosa, que com seus erros e com seus acertos, sempre conduziu a humanidade de algum modo, sempre conduziu a sociedade ocidental, no século XX ela está silenciada, ela deixa o homem à deriva, sem saber qual caminho seguir. Um outro grande pilar, que também há muito tempo ajudou a construir a identidade ocidental, é a tradição filosófica, aquela filosofia que nasce com os gregos e que ao longo de toda a tradição ajudou a humanidade a fazer escolhas, a decidir os rumos da sociedade ocidental. A filosofia está silenciada, as grandes questões filosóficas são deixadas de lado, uma vez que o grande pensador Nietzsche anunciou no século XIX que Deus estava morto, ou seja, a ontologia, a verdade estava morta. Se a verdade, se a ontologia está morta, a própria razão de ser da filosofia desaparece. Portanto, há um silenciamento. Aquelas questões mais importantes, mais caras no debate filosófico são deixadas de lado. A filosofia só volta a problematizar grandes questões existenciais a partir, sobretudo, da década de 60, com a contribuição da chamada filosofia existencialista, da Simone de Beauvoir e do Jean-Paul Sartre. Há um silenciamento. Nietzsche, Kierkegaard e Marx são os três grandes cavaleiros do Apocalipse que no século XIX anunciam, cada qual a seu modo, o fim da filosofia. E de igual maneira, a tradição política.
sobretudo aquela tradição política inaugurada na Era Moderna, na Revolução Americana, na Revolução Francesa, aquela revolução política que conquistou direitos para o homem e para o cidadão, direitos humanos. Aquela tradição política não foi suficiente, não foi capaz de impedir crimes contra a humanidade, holocausto, genocídio, crimes de toda ordem contra os seres humanos. Então, notem, a crise que marca a primeira metade do século XX é uma crise dos fundamentos. O homem do século XX está perdido, ele não sabe qual o caminho seguir, uma vez que ele está desamparado, desorientado. A crise, segundo Hannah Arendt, tem uma dupla perspectiva. Por um lado, a crise ela nos deixa desorientados, porque nós ficamos acuados, com medo, não sabemos como decidir, como pensar direito. Por outro lado, a crise nos deixa livres para dar respostas totalmente novas, totalmente originais, uma vez que nós não temos mais compromisso com o passado, uma vez que os problemas são totalmente originais, as respostas também podem ser originais. E é nesse cenário de crise, de uma crise de referências, de uma crise de autoridade, que há um profundo vazio de poder. O cenário do século XX, pelo menos da primeira metade do século XX, é marcado por um profundo vácuo, um vazio de poder. E é nesse vazio de poder, porque há um vazio, porque não há mais essas referências, é nesse vazio de poder que surge a terrível novidade política do século XX. Qual é a terrível novidade política do século XX? São os regimes totalitários. Não demora muito e começam a surgir, de modo especial na Europa, líderes carismáticos, partidos políticos messiânicos que têm um discurso que promete resolver todos os problemas que a sociedade está enfrentando. E esses partidos, esses grupos, esses líderes acabam conquistando a opinião pública e chegando ao poder. E assim que chegam ao poder, instauram uma agenda totalitária. Veja que interessante. Totalitarismo é uma forma de organização política que chega ao poder de forma democrática. Basta lembrar o caso da Alemanha, em que Hitler foi eleito democraticamente, mas ele se apresentou como o Messias, o Salvador, aquele que poderia libertar o povo da opressão. E a sociedade tão fragilizada decide apostar todas as fichas nessa agenda política, porque entende que é a única alternativa para os desafios que está enfrentando. Tão logo o líder chega ao poder, ele cada vez mais vai implementando uma agenda totalitária. Qual é a diferença de totalitarismo e de autoritarismo? Como diferenciar uma coisa de outra? Porque, veja, autoritarismo nós sempre tivemos na história. Sempre tivemos líderes, governos, monarcas autoritários, e ainda hoje temos. Autoritarismo é muito diferente de totalitarismo, uma vez que totalitarismo supera e muito o autoritarismo. Veja que em um regime autoritário, que não é desejável, se você se submete à vontade do soberano, à vontade do líder, você consegue viver minimamente bem. Então, por exemplo, Coreia do Norte, hoje nós sabemos que lá há um regime autoritário, há um líder que governa com mãos de ferro, com força total. E se a população se submete ao mando do líder, a população ela consegue viver. Não estou dizendo que é legítimo esse modelo político, não estou dizendo que nós podemos aceitar, é uma forma violenta, uma vez que as pessoas não têm liberdade de opinião, de expressão, de pensamento, é a vontade do líder que se impõe. Mas ainda assim, essas pessoas conseguem viver, elas não sofrerão maiores violências se elas submeterem à autoridade do líder. Já no totalitarismo, a ideia é de controle total sobre a sociedade. Por isso, totalitarismo.
de controle total. E é um controle tão grande que o líder, ele se dá o direito de decidir quem é desejado e quem é indesejado, quem deve viver e quem não deve viver. Gradativamente, o regime totalitário começa a separar a sociedade entre nós e eles, entre aqueles que nós queremos, confiamos, e aqueles que nós não queremos e não confiamos. Há uma política de Estado pautada pela lógica da segregação. Temos que segregar, separar as pessoas, isolar as pessoas, espalhar o medo, espalhar o terror, a desconfiança. É preciso que todos desconfiem de todos. Então, a agenda política totalitária, para conseguir ter controle total, ela convence as pessoas de que todos são suspeitos, de que você não deve confiar em ninguém, porque você nunca sabe quem é o outro, quem é o seu vizinho. Essa lógica consiste basicamente em impedir que as pessoas dialoguem, que existam pontos de contato, de entendimento entre os cidadãos. É dividir para conquistar. Então, dividimos a sociedade, fragilizamos a sociedade, isolamos as pessoas para conquistar todos. Para que você tenha segurança, é necessário que você abra mão da sua liberdade, para que o Estado possa, com força total, com plenos poderes, investigar tudo e todos. E a sociedade tão amedrontada, ela aceita se submeter a essa violência, porque ela acredita que isso é necessário para a sua própria segurança. Então isso é regime totalitário. É um regime onde toda a estrutura social é controlada por um líder ou por um partido, no caso da Alemanha, pelo Führer, e esse líder tem o poder de decidir a respeito da vida e da morte dos seus cidadãos. Vamos entender daqui a pouquinho como se explica o êxito de um regime como esse, como entender o êxito dos regimes totalitários.